A turminha do Lulu vai cantar parabéns. A turminha do Lulu vai cantar parabéns, parabéns, mais um mês pro neném. A turminha do Lulu vai cantar parabéns, parabéns, mais um mês pro neném. E o neném ganhou, O neném ganhou, o neném ganhou, foi Mangalho. É, meu amigo, não é mole não, Mangalha no Fortaleza, parabéns! Só pra colocar o contexto, contextualizando, mais um mês-versário do neném. O Fortaleza já não sabe o que é vencer, já tem um mês. A última vitória foi no dia 26 de julho. Tem um mês já, 30 dias já cravou, irmão, já gabaritou. Esse é o Fortaleza de Renato Paiva. Linkando a isso, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que disse o pessoal lá no Fechamento Sport TV em relação a nível de futebol, né? Nível de qualidade tática, de encaixe de jogo. Que tá assustador, Todos são assim. candidatíssimos. Eu acho que até que o Felipe Melo vai concordar comigo. Vai. Eu acho que o Grêmio. É o Também Grêmio. era o meu. Eu acho que o Grêmio. É o meu. Eu acho que o Grêmio é o que tá jogando o pior. Pior futebol do Brasil da série hoje é o assim, Grêmio. com todo respeito ao Mano. Segundo o Denilson, o Grêmio hoje joga o pior futebol do Brasil. Eu vou dizer pra vocês, viu? Eu falo isso já tem mais de 2 meses. O Grêmio não joga nada o ano inteiro. Ponto parágrafo. Se a gente fosse apegar aos últimos 10 jogos, 20 jogos, o Fortaleza tá muito aqui, ó. O Fortaleza não joga nada, gente. Ontem não conseguiu criar uma jogada com decência em 90 minutos contra o Mirassol, que jogou no modo dane-se, no modo solteiros e casados, pelada de fim de ano, um futebol de várzea. O Fortaleza não apresenta rigorosamente nada. A gente vê um Grêmio que não joga nada, mas que ele cria algumas chances ali. Todo jogo ele tá criando 2, 3 boas oportunidades de gols. Ou por erro do adversário, ou por uma jogada individual, mas o Grêmio cria. É ruim, perde gols, cria pouco, beleza, mas você vê pelo menos todo jogo o Grêmio criar 2, 3 boas oportunidades. Apesar disso, o futebol tenebroso. Já o Fortaleza não cria absolutamente nada. Zero. É uma nulidade em campo Fortaleza, comandado pelo grande Renato Paiva. E a tendência é continuar afundado na zona e cair para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, complementar aqui, tá? Com toda a história. Ele tá sentindo muita dificuldade em fazer esse time jogar. O Balbuena, por exemplo, que chegou agora, já se machucou, né? Não vai conseguir ter sequência. Acabou mas, a temporada pra ele, né? Eu não Lassante consigo. machucou também. O Lassante machucou também. Posso, assim, ser muito crítico aqui, mas eu não. Isso aí é um ponto que pesa pro Grêmio, hein? O Grêmio contratou o Balbuena, excelente zagueiro, já se machucou, tá fora da temporada. Vidia Santo, que é um excelente volante, também tá um tempão aí lesionado. E também não tá jogando com consistência. Isso pesa negativamente pro Grêmio. Daqui a pouco a gente vai chegar na tabela de classificação e a projeção também, tá? Vamos lá. Não consigo ver um padrão de jogo no Grêmio. Às vezes, o Sport, por exemplo, que é o último colocado aqui pra mim, vida muito difícil pra se O salvar. Sport ganhou do Grêmio, por exemplo. Muito difícil. Você consegue ver um padrão no time do Sport. Vê mesmo. O Sport hoje você claramente vê como a equipe se comporta em campo, dentro e fora de casa. E é uma constante, né? Não é à toa que o Sport não perde um jogo já tem mais de um mês. A última derrota do Sport foi contra o Botafogo no dia 20 de julho. De lá pra cá o Sport não perdeu nenhum jogo. Ah, então empatou 4 e ganhou, verdade. Mas dos 4 empates, o Sport merecia ganhar 3 e um merecia perder. E no jogo contra o Grêmio, o Sport venceu, convenceu e poderia ser 2-0, 3-0, fácil. Você vê um padrão de jogo no Sport, time muito organizado, na média, né? Lógico que tem momentos que o time fica desencaixado, mas na média o time muito mais bem organizado do que já foi em outrora e muito mais bem encaixado nas transições de defesa meio-ataque. Na maioria dos jogos, né? Nos últimos 10 jogos, pelo menos. É um Sport que com certeza hoje joga muito mais bola do que o Grêmio, joga muito mais bola do que o Fortaleza, joga mais bola do que o Vitória. E dá até para se pontuar que talvez joga mais bola do que o Juventude também. O Sport hoje não pratica um futebol de zona de rebaixamento. Só que o jogo, a rodada da Série A não começou ontem, né? Não começou na 10ª rodada. A Série A começou na primeira rodada, é óbvio. E aí o Sport já começou naquela espiral de 3 pontos em 8, 9 jogos. Aí, meu patrão, para você conseguir essa recuperação de pontos, só um milagre sobrenatural, né? Tem que ser um milagre agora para o Sport escapar. E é lógico, não é só a questão do futebol coletivo apresentado. É a qualidade do grupo. O Sport não tem uma qualidade do grupo suficiente para ter uma campanha de G6
para permanecer na Série A. Porque é isso que o Sport precisa fazer a partir de agora, campanha de G6. Óbvio, é jogo a jogo, tem que buscar vencer hoje do Palmeiras. Até pelo contexto da rodada. Ganhando hoje, vocês já sabem, né? 6 pontos de sair da zona, com 2 jogos a menos, e o próximo jogo é contra o 16º, que é o Vasco na Ilha Lotada. Pô, já pode ficar a 3 pontos, ou a 4 pontos, dependendo da combinação de resultados ali. Então, pô, tem que ganhar hoje, pô. Tem que ir jogo a jogo, não tem que ficar na paranoia. E contra o Vasco, e contra o Flamengo. Meu amigo, primeiro é buscar o resultado hoje contra o Palmeiras. Mas, infelizmente, a situação do Sport é quase que irreversível. E, pra mim, o Fortaleza entrou nesse espiral. Tá num cenário agora de quase irreversibilidade do quadro. É basicamente isso. O Fortaleza entrou no espiral do Sport, não joga nada. Aí é a espiral do Grêmio, né? Não joga nada, mas pela pontuação baixa que tem. 15 pontos é muito pouco, gente. Tá rebaixado. O Sport, às vezes, o resultado acaba sendo enganoso. Mas independente de qualquer coisa, a gente tá falando do hoje. Do hoje, Pode ser que amanhã os caras ganhem 5 jogos, vai estar bem, a gente vai elogiar, mas a gente tá falando do hoje. O time aqui que tá assustador. Todos são candidatos. É isso. Concordo muito com a análise de Denilson aí na média. Só pondero que o Fortaleza ele tá se colocando nesse espiral do pior futebol do Brasil em 2025. Por quê? Porque não ganhou de ninguém na Libertadores, não ganhou de ninguém na Copa do Nordeste, não ganhou de ninguém no Cearense, não ganhou de ninguém na Série A. Tô exagerando aqui um pouquinho, tá? E até quando vencia os jogos, vencia sem convencer na média. O Fortaleza, ele teve 3, 4 bons jogos no ano. Bragantino, Juventude, Colo-Colo e acho que só. Sim, contra adversários decentes, né, gente? De Série C pra cima, pelo menos. O Fortaleza tem 3 bons jogos no ano. Ah, e contra o Fluminense, né? Pronto. 4 bons jogos no ano. O Grêmio talvez tenha 1 no ano inteiro. Então, se você for pegar o apanhado da temporada, talvez ainda seja o Grêmio como o pior futebol do Brasil. Mas o Fortaleza, ele tá se esforçando cada vez mais para tomar esse posto do pior futebol do Brasil e daqui a pouco do pior time da Série A também e chegar na lanterna, tá? Do Campeonato Brasileiro. Seguinte, dito tudo isso, Vitória. O Vitória enfrenta hoje o Flamengo no Maracanã e é aquele negócio, né, irmão? Se o Vitória, de forma apoteótica, milagrosa, miraculosa, vencer do Flamengo hoje no Maracanã, a rodada vai ser impecável, né? Porque o Vitória vai sair do Z4, passa o Vasco, passa o Santos e o detalhe, né? Todo mundo apanhou na rodada até o momento. Todo mundo. Não teve um que empatou. Só o Grêmio, né? Que é o 14º colocado com 24 pontos, que está a 5 pontos do Vitória. E olha, abre o olho, hein, Grêmio? Não tem nada garantido que vocês vão permanecer. Vocês só são 14º colocado porque vocês têm mais time do que o Vitória, mais time do que o Sport, mais time do que o Ju, mais time do que o Fortaleza. Porque assim, se vocês tivessem um elenco semelhante ao do Vitória, vocês estariam na 20ª colocação nesse momento. Não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Mas tem time, né? Por isso que é o 14º por hora, né? Por enquanto. Então, assim, a rodada pro Vitória, ela por enquanto tá perfeita. Se o Vitória perder hoje de 10.000-0 pro Flamengo, entre aspas, tá tudo certo. Porque a tendência era essa. Já era perder do Flamengo. O jogo do Flamengo no Maracanã é um jogo bônus. Que tu vai, porra, se der um empate aqui tá bom. Se perder de pouco é o que tá tendo. É o que dá pra fazer mais ou menos. E você olha para a tabela de classificação, como ninguém ganhou ali, a diferença continua a mesma. Aí no próximo jogo, o Vitória vai pegar quem? O Atlético no Barradão. Aí tem que ganhar. Não tem muito para onde correr. Depois o Fortaleza fora de casa tem que pontuar. Fluminense no Barradão tem que buscar os 3 pontos. Grêmio fora tem que buscar pontuar. Ceará em casa tem que buscar vencer. Eu diria que os próximos 5 jogos do Vitória, depois do jogo contra o Flamengo, são jogos que o Vitória tem que tentar criar gordura, tem que tentar ganhar jogos o máximo que puder, porque dá para ganhar todos. Dá para ganhar do Flu, do Atlético, do Fortaleza, do Grêmio e do Ceará. Não estou falando que vai, estou falando que dá para ganhar. Agora, o Vitória joga um futebol abaixo do necessário, do suficiente para conseguir 3 vitórias aí nos próximos 5 jogos. Não joga, cara. E não é nem pela questão de futebol apresentado, é elenco. O time do Vitória é limitadíssimo. Veja só, olha como o Vitória vai para o jogo de hoje. Lucas Arcanjo no gol, Alta e Zé Marcos na dupla de zaga, Edu improvisado na lateral direita e Ramon na lateral esquerda, Ricardo Rila e Ronald na dupla de volante, Aitor Cantalapiedra de meia, Osvaldo, Eric e Renato Kaiser. Meu irmão, isso aí é um time escritinho de Série B, pô. É um time de zona de rebaixamento. Então assim, é a limitação do próprio grupo de jogadores do Vitória. Não tem muito pra onde correr. Não tem muito pra onde correr. Pelo futebol apresentado, o Vitória deve cair para a Série B mesmo.
E não deve fazer todas essas pontuações aqui também não, mas se quiser permanecer e se for permanecer, eu acho que o Vitória pode fazer ferida nessa sequência aqui dos próximos 5 jogos. Depois do jogo de hoje, né? Porque o jogo de hoje é jogo bônus. Disparidade técnica é algo assustadora, né, gente? É 11-0 aí fácil. Ou 10-1 com Arcanjo sendo goleiro no mano a mano hipotético. Mas de resto, a disparidade é muito grande. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Alexandro. Jorginho, Sauningues, Arrascaeta no trio de meio campo. Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro de centroavante. Meu irmão, o abismo é surreal. E assim, rapidamente aqui o histórico do Vitória contra o Flamengo no Maracanã. O Vitória, ele tem um histórico ruim, né? Normal, natural. A última vitória do Vitória no Maracanã foi em 2017. 18 tomou 1-0, 2024 empatou 2-2 com Janderson Brocano e Alejandro também assumindo a artilharia da Série A. Bizarro, né, velho? Bizarro. E o Vitória empatou na última rodada do Brasileirão, o Flamengo não querendo mais nada com o jogo, né? Mais de 16 trolha, 14 trolha, 13 trolha. É difícil pegar o Flamengo no Maracanã, ainda mais com a disparidade técnica e de investimento. É difícil competir. Então, um empate hoje pro Vitória já dá para se considerar campeão nacional, viu? Porque vai ser muito difícil o Vitória pontuar contra o Flamengo. Mas, enquanto a vida é esperança, né? Tem que buscar pontuar, cara. Segurar um 0-0, tentar buscar um golzinho ali. Se o Vitória ganhar do Flamengo hoje, muda muito o cenário, né? O que uma vitória não faz, né? Ganhou hoje, porra, Barradão lotado contra o Atlético Mineiro. Se tomar uns 3 hoje do Flamengo, que é a tendência, Barradão frio no domingo contra o Galo. Só que o ponto é, eu não acho que o Vitória, se tomar 10-0 hoje do Flamengo, a torcida não pode ir assim, eu vou preencher 60% com Barradão, 50% vai bater 15 mil no Barradão, 16 mil. Não, meu amigo. Tem que ser Barradão lotado. A derrota de hoje já tá na conta. E óbvio que a tendência é que não ganhe do Atlético Mineiro. Só que o Atlético talvez vá reserva no Barradão. Então, a torcida do Vitória tem que continuar lotando o Barradão pra empurrar a equipe, porra. É isso que tem que acontecer. Porque é jogo factível de Vitória. E ainda pega o Fluminense aqui, né? No Barradão. Depois de pegar o Fortaleza, dá pra vencer também. Mas isso é um debate pra depois. Bom, meus amigos, seguinte. Palpite, eu acho que o Flamengo vence hoje. 3-0 meu palpite. Fora o vareio de bola, fora o rodeão de bola. E sobre a comparação, até me perguntaram ontem, né? E aí, Heitor, qual é o mais provável no duelo, né? Palmeiras, o Sport ganhar do Palmeiras ou o Vitória ganhar do Flamengo? Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Sport ganhar do Palmeiras é mais provável. Por quê? Porque, primeiro, pra mim o Sport joga mais bola do que o Vitória nos últimos 5, 6 jogos. Heitor, e lá atrás, meu amigo, o debate não é lá atrás. O que aconteceu antes do Mundial não vale muito pra agora. Por quê? Porque a gente tem que fazer análise do momento. O Vitória tem outro treinador, o Sport tem outro treinador, o Vitória contratou novas peças, saíram outras, o Sport também. Então, por que eu tenho que me apegar à análise do dia 1 de maio, 1 de junho? Não tem sentido nenhum. Eu tenho que pegar a análise dos últimos 5, 6 jogos e tentar trazer aqui um palpite, uma análise mais profunda, um prognóstico da partida. Beleza. Aí você olha, o Sport joga mais bola do que o Vitória. O Palmeiras joga menos bola do que o Flamengo. O Flamengo joga muito mais bola do que o Palmeiras. Então assim, o Flamengo joga mais bola do que o Palmeiras. O Vitória joga menos do que o Sport. Na lógica, o Sport tem mais chance de vencer hoje do que o Vitória. E de pontuar também, tá? Não só de vencer, de pontuar. E a disparidade de elenco, né? O Palmeiras, ele tem um bom elenco? Lógico que tem. Mas a disparidade do elenco do Flamengo pro elenco do Vitória é, assim, assustadora. A disparidade do elenco do Palmeiras pro Sport é assustadora? É. Só que não é tanto quanto é a disparidade de Flamengo e Vitória, tá? Por isso que eu ainda acho que o Sport tem mais chance de fazer ferida. Dito isso, mais um protesto no Castelão, lógico. Já virou rotina. Vambora. Não é mole não, Marcelo Paes vai acabar com o meu leão. Com Fortaleza, não é mole não. E Paivinha falou, viu? Estamos em uma fase que nada acontece.
Boa tarde. De facto, fizemos essas mudanças. Eu acho que entramos muito bem no jogo, sinceramente. Tirámos a bola ao Mirassol. Chegámos à área do Mirassol sem conseguir finalizar, sem conseguir definir, mais uma vez. Depois, num lance completamente caricato, o Mirassol faz o primeiro gol, num lance em que está um jogador deles rodeado de 4 ou 5 jogadores nossos e consegue mesmo assim finalizar. Num lance caricato. Gostei, viu? Gostei. Foi isso mesmo, o lance foi bizarro. Depois a reação imediata com a situação, o lance do penalti e que não conseguimos converter. Estamos numa fase em que nada acontece, nada de positivo acontece. E depois fomos atrás do resultado, para variar. Voltámos outra vez atrás do resultado. Tivemos uma outra oportunidade, mas voltamos a ter pólvora seca na área. Não conseguimos fazer golos, não conseguimos finalizar em condições. Mesmo assim temos 13 remates, creio eu, 6 ou 7 na baliza, mas não... A equipa joga, a equipa tem bola, mas a equipa não consegue de facto definir nos momentos de finalização. Muitos cruzamentos, o Mirassol pelo ar é muito forte. E não conseguimos contrariar aquilo que é, na minha opinião, uma muito boa equipa, que está a fazer um campeonato ótimo. Conseguimos tirar a bola ao Mirassol, em especial na primeira parte, não conseguimos finalizar e quando neste momento, na situação em que estás, com os jogadores todos pressionados e a sofrer golos, de imediato responder e ser uma parte positiva, responder de imediato com uma jogada em que nos dá um penalti e podemos empatar e não marcamos, é outro baque e a equipa está constantemente a cair e a tentar reerguer-se, a cair, a tentar reerguer-se. É uma fase que só com trabalho, não vai de outra forma, não vai com palavras. É, meu amigo, não é mole não. Ele mesmo admite, né, que o time não jogou bem. Muitos cruzamentos na área, um ataque de pouca pólvora, pelo que eu entendi ali que ele falou e tal. Pouco poder de fogo, né? Poucas finalizações que de fato exigiram Walter a fazer uma grande defesa. E quando tem um pênalti, perde o rebote do pênalti. Aí, meu amigo, não é mole não. A fase de fato do Fortaleza tá péssima, nada acontece. Também devido ao péssimo trabalho de Renato Paiva. E também acontece principalmente devido ao péssimo trabalho de Marcelo Paz. Bom, rapaziada, é isso. Mais tarde tem pré-jogo aqui no ar. Sport Palmeiras no Allianz Parque. Tem pós-jogo também. Projeção tá em 36 pontos, tá? Caiu. O Vasco perdeu ontem do Corinthians 3-2 e a projeção voltou a cair para 36 pontos. Quem fizer 37 escapa. Enfim, eu espero que continue aí essa projeção, viu, irmão? Eu espero que continue aí e que o Sport vença hoje para começar a respirar por aparelhos. Valeu, rapaziada. Tamo junto.